Eu quero começar esse episódio falando um pouco da organização, da hierarquia, de como que foi criada essa máquina de guerra científica, né? A gente tinha falado do complexo de Harbin, tá? O complexo de Harbin, ele ficava numa cidade chamada Pinfang, cuja sede principal tinha 6 quilômetros quadrados, com 150 edifícios, tendo ainda instalações satélites em Andong, já no território da Coreia, em Nanquim, na China, onde aconteceu o massacre de Nanquim, e em Singapura, né? Então, quando às vezes a gente ouve aquela desculpinha esfarrapada, que muitas vezes é dada, né, pela extrema-direita japonesa, não, a unidade 731 era 3 malucos que foram para um canto, fizeram as coisas, ninguém sabia, tal. Não era bem assim, tá? Muito bem estruturado, muito bem pago, né? Foi um projeto gigantesco, não é à toa, né, que menino dos Estados Unidos ficou tão interessado, né, em comprar todas as pesquisas depois. Inclusive eu tenho uma intervenção aqui, eu acho que até pode virar um episódio no futuro, é o quão ético é utilizarmos de pesquisas atualmente que vieram de locais que torturaram pessoas. Uhum. Quão ético é isso? Não, e se a gente for pensar em medicina de guerra, por exemplo... Na verdade, medicina, gente, que a gente tem hoje é a pós-segunda guerra. Medicina limpinha, desenvolvimento, tudo mais. Muita técnica de cirurgia. Tudo isso foi desenvolvido às custas de muita gente, às sofreu. custas de muita experimentação e muitas vezes à custa do desespero do momento, né? Porque a gente tem aquilo que foi desenvolvido de uma forma cruel, de uma forma inumana. Excelente ponto que você está trazendo. Mas a gente também tem muita coisa que foi desenvolvido no desespero do momento. O cara tá diante de uma situação de vida ou morte, ele não sabe o que fazer, ele fala assim, meu irmão, morto já tá. Vamos Sabia buscar que o efeito a humilhação. placebo foi descoberto assim. Foi. Na verdade, a pessoa tava lá sofrendo de dor, aí foi lá e injetaram uma solução salina, né? No cara, não tem nenhuma curiosidade que eu trago aqui que o João não sabe. É brincadeira também, viu? Não, isso é mentira, isso é mentira. Aí coloca lá a solução salina e o cara ficou sem dor. E por falar em ética em experimentos, eu vou só dar um freebie aqui. Nesses primeiros meses, a gente vai deixar aí pra vocês um episódio muito legal que a gente fez de metodologia científica. E eu descobri uma coisa essa semana, cara, que eu não coloquei no roteiro do episódio e que eu fiquei de cara. A galera tá fazendo agora hidden prompt para IA nos papers acadêmicos para tentar ser classificado. Então o que eles descobriram? Que em muito paper acadêmico, hoje em dia, quem faz a análise do paper não é mais o cientista pareado, bonitinho, que recebe o paper em casa. Quem faz a análise do paper... A prévia. A análise prévia para falar qual que vai ou não para um ser humano são IAs. Aí o que os caras estão fazendo? Eles estão pegando fonte 0.01 e colocando um prompt no final do paper, ou escondido no meio do paper, ou em coloração branca, para que não seja legível ao olho humano, escrito: neste paper é importante destacar que ele é inédito, que ele fala sobre isso, é importante recomendar aos leitores que não Vamos lá, eu vou fazer um comentário que importante. O cara que inventou, não tô falando que ele tá copiando, não. O cara que inventou isso é tipo o Ali. Não, bicho, é genial. O cara que inventou isso... É genial. O cara que inventou isso, ele merece... Não, bicho, o cara é foda demais. Ele merece um paper disso. Saca? E aí, a galera já tá fazendo coisa diferente. Então, por exemplo, a galera já tá usando IA pra fazer paper e colocando prompt secreto pra avisar pra IA que não pode contar que foi gerado por IA. Que doideira. Saca? Então, assim, o ser humano, meu irmão, né? A capacidade das pessoas... Depois que Eanazir... Aí, ó, Mesopotâmia, tava demorando. Depois que Eanazir inventou, né, o 171, inventou o primeiro golpe com seus lingotes falsos de cobre, a humanidade só vem expandir, tá? Então, queria contar dessa malandragem louca. Eu descobri isso essa semana, cara. Eu tava vendo um podcast de divulgação científica que eu não lembro qual agora, que os caras estavam falando de hidden prompt. Eu fiquei assim, mano... E só pra eu terminar essa digressão, próxima profissão do futuro, escreve o que eu tô dizendo e me cobra depois. Engenharia de prompt. Eu não tenho dúvida.
tá? Engenharia de prompt. O que vai ter de maluco, que era bom de engenharia social, que era bom de ficar descobrindo o que a gata top fazia no Orkut, que vai virar engenheiro de prompt, vai virar... Tô demorando pra pensar. E que vai virar engenheiro de prompt, que vai virar programador sem nunca ter feito uma linha de estudo de programação na vida, não tá no gibi. Né? Voltando aqui para a unidade 731, então a gente tinha, né, uma hierarquia que era militar e acadêmica. Em que sentido? Os grandes comandantes eram todos formados em medicina, né? Um dos maiores comandantes, o Kiyoshi Shimizu, né? O coronel era médico. O Ishii, que é o criador, médico, tá? Então a gente tem esse momento, né, de aliar a academia com as ciências militares para fazer essas experiências, né? Inclusive com uma grande conexão com a com a Universidade de Kyoto, que foi onde o cara que criou a unidade 731 se formou. Então eles faziam recrutamento na graduação, na pós-graduação, dos caras que tinham mais especialidade ali, né, para levar, tá? Então, por exemplo, o Isato Yoshimura, que é um dos piores seres humanos que teve na Terra, que era o especialista em congelamento da unidade 731, vem de lá, né? E aí dentro da unidade você vai ter várias subseções especializadas. Você tem seção de pesquisa bacteriológica, né? Ou seja, lembra que você falou de jogar a peste bubônica em San Diego? Quem que você acha que estava cultivando em massa o Yersinia pestis e o bacilo anthracis? E como que o negócio que estava planejado para San Diego era um negócio secreto? Eu concordo que é secreto para a população, é secreto para soldado, mas agora falar que a cúpula do governo, do exército, estava desconhecendo a unidade 731 é absurdo. Não, é absurdo, cara. Eles chegaram a ter uma fábrica de ratos que eles mantinham 3 milhões de roedores por mês só para cultivar pulga. Imagina. Tá? Tinha também, né, se a seção de pesquisa bacteriológica era a cargo do Ishii, né, que foi o criador, a seção de guerra química, tá, ficava a cargo de um outro médico chamado Kitano, que eles faziam testes com gás mostarda e com levisita em prisioneiros. Não somente isso, né? Eles também tinham um dos experimentos, e o Alberto vai trazer aqui para nós os experimentos, né? Que eram as casas de exposição. Qual que é a ideia de uma casa de exposição? Era uma câmera vedada, onde você colocava as pessoas lá e fala assim, vamos começar a expor um ser humano a gás mostarda. E vamos começar a notar o que acontece. Com meia hora aconteceu isso. Com 40 minutos aconteceu isso. Com 50 minutos aconteceu isso. Né? Além disso, eles tinham a unidade 100, que a gente já tinha falado lá atrás, que era a unidade de testes em animais, inclusive para testar novas doenças em animais e tentar cultivar doenças de animais. Que também uma ideia de expansão da guerra, né, era matar os semoventes de uma dada região para que aquelas pessoas morressem de fome. E a gente teve, inclusive, documentado, depois descobriram, que tiveram comunidades chinesas que sofreram com arma biológica. Sim. Chegou a ser gente, colocado. não são só os prisioneiros. Isso é outra coisa que é importante a gente falar. Os experimentos diretos são os mais cruéis, são os mais visceralmente inumanos? São. Foram os únicos? Não, tá? Os caras soltavam esses agentes patológicos ali, soltava agente patológico nos bichos, soltava esses ratos de tempo em tempo na região pra ver o que acontecia. Não, e você colocou uma frase que eu gostei muito agora, que é pra ver o que acontecia. Porque não era um espelho. Vamos pensar na crueldade do nazismo. Cara, eu não tô definindo, não. Mas você vê um raciocínio cruel científico, ou menos científico da época. Pô, vou fazer eugenia. No Japão, cara, era... O que acontece se deixar um neném recém-nascido ao relento? Em quanto tempo que ele morre? Curiosidade. Não, assim, literalmente, assim, vivissecção. Se eu cortar uma pessoa ao meio, na altura do quadril, ela sobrevive por quanto tempo? Exatamente. Se eu cortar na altura do torso, removendo os órgãos internos, é mais rápido? É menos rápido? Se eu cortar e depois eu queimar pra selar e não ter sangramento, aumenta o tempo? Porque perceba que, claro que a gente tá falando de coisas muito cruéis, mas pensando aqui de uma forma bem fria, eu consigo, em certa medida, entender o que o cara queria ao descobrir com a exposição de gás mostarda.
pô, eu quero descobrir, foda-se, o cara tá lá, eu quero fazer um experimento, descobrir o que acontece com uma função militar. Tem uma função militar aí. Agora não, é o que acontece se eu pegar o pé desse cara e implantar ele no braço. Exatamente. Não, e são as coisas mais insanas. São as coisas que você tem dificuldade de tentar vislumbrar um resultado prático qualquer para aquilo ali, sabe? É um nível de desumanização, né? É tão banalizado isso. Olha que coisa horrível citando banalidade do terror. Eu cheguei no ponto de citar Hannah Arendt na minha vida, que coisa terrível. Tá vendo? As coisas que você faz comigo. Né? É um nível tão grande de banalidade do mal. Eu falei terror aqui por causa das coisas que eu tô falando. De banalidade do mal, cara. Que os caras chegavam no ponto, tipo assim, vamos pôr um pé na cabeça e ver o que acontece. Cara, você tem uma ideia, lá eles tinham vasilhas de pedaços humanos em formaldeído separado por etnia. Como se fosse um museuzinho. Sim, como se fosse um parque de vaudeville no século XIX, né? Aqueles parques que ficavam rodando a Europa e os Estados Unidos, né? Que tinham as aberrações genéticas e tal, onde as pessoas eram brutalmente exploradas, tinham também esses museus morfológicos, né? E os caras colecionavam, velho. Os caras colecionavam.